numa universidade, na confecção do horário escolar, 6 turmas devem ser atribuídas a 3 professores, de modo que cada professor fique com 2 turmas. O número de formas de se fazer a distribuição é, as opções são 21, 15, 45, 60 ou 90. Bem, então de acordo com os dados da questão, há um total de 6 turmas, que eu aqui ilustrei como sendo A, B, C, D, E e F. E essas 3 turmas devem ser distribuídas a 3 professores, que eu os denominei como professor 1, professor 2 e professor 3, de modo que cada um deles receba 2 turmas. Então pensemos, por exemplo, na primeira situação aqui, em distribuir as turmas do primeiro professor. Então esse primeiro professor, ele pode pegar as turmas A e B, ou as turmas A e C. Então observe que serão escolhidas 2 turmas para esse professor. Então o número de maneiras de serem distribuídas 2 turmas para o professor 1 é equivalente a se determinar o número de maneiras de serem escolhidos 2 objetos entre 6 objetos. Aqui há unicamente um processo de escolha, não de ordenação. Porque observem que se forem escolhidas as turmas A e B ou B e A distribuição é absolutamente igual. As distribuições vão ser iguais. Então, não importa a ordem com que as turmas serão escolhidas. O que importa é apenas a turma que será escolhida, ou as turmas que serão escolhidas. Então, o número de maneiras de serem distribuídas as 2 turmas para o primeiro professor é o número de maneiras de serem escolhidos 2 objetos entre 6 objetos. E o número de modos que isso pode ser feito é dado pelo número de combinações de 6 objetos escolhidos 2 a 2. Ou simplesmente as combinações de 6 escolhe 2. Lembrando que 6 escolhe 2 é dado como 6 vezes 5 sobre 2 fatorial. Então 30 dividido por 2 fatorial, que é 2. Há 15 maneiras diferentes desse professor receber as suas 2 turmas. Bom, uma vez selecionadas as turmas do primeiro professor, então passamos agora a selecionar as 2 turmas para o segundo professor. Mas lembrando que o segundo professor vai receber as turmas, no processo de escolha, após o primeiro professor ter recebido as suas. Ou seja, ao fazer a seleção das 2 turmas para o segundo professor, eu não posso selecionar as turmas que já foram selecionadas para o primeiro professor. Então, para fazer o processo de escolha das turmas do segundo professor, o número de maneiras que isso pode ser feito não será dado por 6 escolhe 2, porque agora já não há mais 6 possibilidades para serem escolhidas 2. Então, uma vez que o primeiro professor já recebeu as suas 2 turmas, para cada uma das maneiras desse professor ter selecionado as suas 2 turmas, por exemplo, escolheu as turmas A e B, então para as escolhas do segundo professor, nós temos 4 turmas, onde serão escolhidas 2. Então o número de maneiras que o segundo professor pode selecionar as suas 2 turmas, será dado por 4 escolhe 2. E 4 escolhe 2, 4 vezes 3, dividido por 2 fatorial. 4 vezes 3, 12, 2 fatorial 2, 12 sobre 2. Há 6 maneiras diferentes de o segundo professor selecionar as 2 turmas, ou de nós selecionarmos as 2 turmas para o segundo professor, dadas as seleções do primeiro professor. Então, se o número de maneiras de selecionar as turmas para o primeiro professor é igual a 15, e para cada uma dessas possibilidades há 6 maneiras diferentes de serem selecionadas as turmas do segundo professor, então o número de maneiras de serem selecionadas as turmas para o primeiro e para o segundo professor, as escolhas são feitas sucessivamente, é dado por 15 vezes 6. Então, continuando esse processo, para selecionarmos as turmas do terceiro professor, uma vez selecionadas as 2 turmas do primeiro e as 2 turmas do terceiro, então restam apenas 2 turmas, no qual serão selecionadas 2 para serem as turmas do professor 3. Então, para fazer as escolhas, é claro que só há uma maneira, porque são as escolhas de 2 escolhe 2. Então, para cada uma delas, continuando aqui o mesmo raciocínio na multiplicação, o que significa dizer que o número de maneiras de serem feitas as distribuições das 6 turmas
entre os 3 professores, cada um deles recebendo 2 turmas, é 15 vezes 6 vezes 1, ou seja, há 90 maneiras diferentes dessa distribuição ser feita.